Pobreza em Diálogo, um podcast da EAPN Portugal. Viva! Bem-vindos novamente ao Pobreza em Diálogo. Desta vez vamos falar do papel dos jovens no combate à pobreza e à exclusão social. Os jovens já foram o motor de muitas revoluções e a história comprova-o. Nos anos 60, com as lutas estudantis, mesmo relativamente às lutas fascistas por altura do 25 de Abril. Agora, mais recentemente, estão muito ligados às lutas pela justiça climática. E em relação à pobreza, está esta geração a fazer aquilo que se esperava dela, a fazer o mesmo que outras gerações? Ou nem tanto? É sobre isso que vamos estar aqui a falar, eu e os meus convidados, que vou passar a apresentar. Aqui ao meu lado está a Daniela Ramos, que é dinamizadora do projeto Sinergias, já nos vai explicar o que é o projeto Sinergias. Ao seu lado, a Fátima Veiga, socióloga, que trabalha no Departamento de Investigação e de Projetos da EAPN Portugal. E o Manuel Sarmento, professor, especialista em Sociologia da Infância da Universidade do Minho. Obrigada a todos pela presença. Se calhar dirijo-me primeiro à Fátima, para lhe perguntar se os jovens estão hoje consciencializados para esta questão da pobreza, mas também, sobretudo, e antes disso, para agirem coletivamente por causas como esta, da pobreza. É assim, eu acho que os jovens, tradicionalmente, são empenhados, envolvidos e movem-se por causas. Claro que eu penso que as questões da pobreza e da exclusão social são questões muito vastas, não é? Nós aqui englobamos diferentes problemáticas. Claro que quando falamos de pobreza e exclusão, pensamos mais, de uma forma mais direta, nas crianças e nos jovens e nas famílias que passam por necessidades alimentares, necessidades de resposta direta aos bens essenciais e os jovens muitas vezes preocupam-se com questões mais concretas ou mais específicas. Nós agora ouvimos muito falar na televisão e nas redes sociais das lutas e das manifestações dos jovens por questões relacionadas com o clima, e isso é muito mediatizado. E faz com que fique a ideia que os jovens se movem mais por estas questões, que também são questões sociais, como é lógico, mas que acabam por estar muito ligadas às questões do clima, das alterações climáticas, etc. No entanto, nós, a rede, como trabalha muito no território com diferentes instituições e diferentes públicos, nós sabemos que os jovens nas comunidades procuram também ir ao encontro das questões sociais e procuram fazer uma intervenção mais direta nas comunidades onde estão situados, onde vivem, onde estudam, nos seus grupos de amigos, e temos aqui hoje o exemplo, por exemplo, da Daniela, que está envolvida num trabalho comunitário, num projeto muito concreto, e ela é basicamente só um exemplo daquilo que nós podemos assistir no país, em termos daquilo que é feito por os jovens. A questão que se coloca muitas vezes é: que visibilidade é que este tipo de trabalho tem para o exterior? Muito provavelmente não é tão visível como as manifestações que nós vemos na televisão pelas alterações climáticas, ou seja, a própria comunicação social muitas vezes dá mais destaque a outros temas, e estas questões que envolvem a pobreza e a exclusão social acabam por não ser tão sensíveis
às audiências e à própria comunicação social. Mas eu acho que nós temos jovens que fazem muito trabalho comunitário e que ajudam muito outros jovens e outras crianças na defesa de uma sociedade mais justa. Então esta questão não é uma questão de intervenção, é uma questão percepcional de quem está a ver? É assim, eu acho que há intervenção dos jovens na comunidade, nestas áreas da pobreza e da exclusão, e aquilo que acontece é que ela não tem tanta visibilidade como tem em outros temas da nossa sociedade. Mas eu acho que é uma questão também de percepção, não é? A percepção que nós temos, ou que a sociedade em geral tem sobre o papel dos jovens nesta área, ainda não é muito grande. O professor Manuel Sarmento talvez nos consiga aqui ajudar a perceber isto ao longo dos anos, se houve gerações que, enquanto jovens, estavam mais ativados para este tipo de lutas do que outras, e se sim, o que é que leva a essas diferenças? Certo. Eu creio que é necessário exatamente introduzir essa ideia do tempo e da decalagem entre várias épocas na forma como os jovens se mobilizam. Os jovens, hoje em Portugal, são praticamente todos escolarizados, portanto a fuga à educação, designadamente até o 12º ano, 18 anos de idade, é relativamente residual, inferior a 10%, têm um acesso à cultura e ao conhecimento que os torna particularmente disponíveis para assumirem um sentido crítico em relação às injustiças, designadamente às injustiças sociais, e à forma como está estruturada uma sociedade que, de facto, torna desiguais uns e outros, que cria situação de predação sobre a natureza, sobre o ambiente, etc. Mas, simultaneamente, esta sociedade tem incutido nos jovens desde cedo a ideia de que cada um deve lutar por si. É uma espécie de individualismo institucionalizado, uma forma de socialização para o individualismo que dificulta a manifestação de movimentos gregários, coletivos, como efetivamente houve no passado. Nós hoje não podemos falar no movimento estudantil, o que não quer dizer, no entanto, que não haja várias formas de resistência dentro das escolas e nas universidades em relação a formas menos adequadas no que respeita designadamente à relação pedagógica ou em relação aos valores menos aceitáveis pelos jovens. Aliás, curiosamente, tem sido apresentada uma dicotomia entre aquilo que eram os movimentos sociais no passado e aquilo que são os momentos sociais. E se hoje podemos caracterizar alguma coisa no que respeita às manifestações juvenis, são manifestações que emergem em momentos, muitas vezes com muito impacto e muita força, evidentemente em torno das questões que hoje mais sensibilizam os jovens, que são designadamente as questões climáticas. Mas o Covid-19, por exemplo, foi um momento em que se manifestou um sentimento de solidariedade profunda por parte dos jovens, utilizando sobretudo as redes sociais. E estas formas de comunicação, que não são as do meu tempo, quando eu era jovem, designadamente através das redes sociais, etc., hoje configuram um outro modo de intervenção. Eu creio que os jovens se mantêm críticos, se mantêm participativos, estão atentos, no entanto, as suas formas de expressão são hoje diferentes daquelas que eram no passado. E, portanto, este idadismo que também é sentido, ou que também acontece dirigido aos jovens, não só às pessoas mais velhas, pode fazer com que a percepção geral dos adultos da sociedade seja de que estão desligados e que não se importam. Eu creio que isso é desmentido em determinados momentos críticos, quando os jovens aparecem de forma muito intensa, apresentando os seus pontos de vista. A questão das alterações climáticas, que é hoje uma questão central no mundo, não pode ser escamoteada, é muito visível. Na altura do Covid-19 foi muito expressivo a forma como os jovens acreditaram que um outro mundo seria possível e, portanto, que tudo ficaria bem, e alimentaram a esperança, mesmo apesar de estarem isolados, de não irem à escola por causa dos confinamentos, etc. Hoje os movimentos, por exemplo, de solidariedade com o povo palestiniano têm uma forte expressão juvenil. Recentemente, aliás, a Greta Thunberg esteve numa manifestação na Suécia e ela, de algum modo, tal como a Madala foi aqui há uns anos atrás, o paradigma daquilo que é uma forma de combate juvenil.
E não podemos esquecer, de facto, das formas de intervenção também dos jovens, não na Europa, não em Portugal, em torno, por exemplo, da defesa da educação, da defesa da igualdade de género, que são questões que hoje têm, apesar de tudo, alguma visibilidade. Isso é muito interessante, e ainda bem que temos aqui uma jovem, muito jovem, no nosso painel, Daniela, que tens apenas 18 anos, perdoa-me se não querias que soubesse. Então, tu estás num projeto que é o projeto de Sinergias, que eu vou pedir até que nos expliques exatamente em que é que consiste, mas também gostava de te perguntar se muitas vezes sentes isso de que, esse olhar de que os jovens não se importam, e o que é que vês ao teu redor nos teus amigos, ou seja, importam-se ou não se importam, e porque é que algumas causas colhem muito mais atenção por parte da tua geração do que outras? Ok, começando pelo meu projeto. Sim. Eu fui participante desde 6 anos, neste momento tenho 18, já fui participante do projeto e neste momento estou dinamizadora comunitária. O projeto Sinergias é um projeto financiado pelo IPDJ, é um programa Escolhas que existe em todo o Portugal e nas ilhas continentais também. É um projeto que intervém numa sociedade mais desfavorecida, ou seja, está integrado entre meios de bairros ou zonas mais isoladas. Sobre a questão da pobreza, eu acho que é um tema que, pelo menos na minha sociedade, é debatido, porque nós estamos num meio mais desfavorecido, é uma temática que nós vamos falando e vamos debatendo, principalmente porque somos num bairro social. Eu que também pertenço a um bairro social, é algo que vamos falando e vamos notando, porque, por exemplo, eu para querer sair de um bairro social neste momento, é impossível eu conseguir alugar uma casa. Um T0 neste momento está a 800 euros. É impossível para nós, nesta idade, que queremos começar a ser mais autónomos, que até queremos sair da casa dos nossos pais, familiares, ou o que seja, é impossível. Tipo, ok, nós queremos ter a nossa independência, mas é sempre impossível, porque eu até posso ser independente e conseguir uma casa, mas eu sei que vou precisar sempre da ajuda dos meus familiares, porque ou eu vou pagar a renda ou vou comer, ou uma ou outra. Portanto, sim, a forma como os jovens também estão a ser afetados por dificuldades económicas, desde logo, também faz com que se calhar se consciencializem mais para o tema no seu todo, ou seja, para todas as franjas. Sim. E idades que são também atingidas. Sinto que há temas que são mais ouvidos, tal como as alterações climáticas. Nós no nosso projeto, sempre que podemos, vamos às manifestações, fazemos vídeos, apelamos a todos os jovens, tentamos consciencializar, e acho que é um tema mais ouvido porque nós jovens fizemos de tudo para sermos ouvidos. E acho que muitas das vezes não querem ouvir os jovens. Não é por falta de oportunidade, mas sinto que quem tem o poder às vezes não quer mesmo ouvir os jovens. E temos agora, por exemplo, não sei se vou estar correta no que vou dizer, mas temos a Diolinda, que está no Eurovisão, e tem as unhas com a bandeira da Palestina, e decidiram simplesmente não pôr o videoclipe. Sim. Tipo, e a Yolanda, não é? A Yolanda disse Diolinda, sim, a Yolanda. Sim, esse caso ainda está por explicar exatamente o que é que aconteceu ali. Foi um bocado é? ridículo, e ela não é assim muito velha, é até de uma faixa etária mais perto da minha, e sinto que às vezes nós tentamos de facto mostrar que estamos interessados, que queremos respostas, que queremos transmitir aquilo que sentimos, e mais uma vez tentam tapar-nos. Tentam calar-nos, basicamente. Então tu sentes que ao teu redor, nos teus amigos, as pessoas são enérgicas, têm energia e querem participar, simplesmente sentem muitas vezes que não são ouvidas, Sim. que não há grande interesse em ouvi-las, é bastante, isso? E principalmente nestes projetos, como estamos a falar de jovens em contexto económico mais desfavorecidos, muitas das vezes não são mesmo ouvidos. Em contexto escolar, que também há, eu neste momento estive numa escola, agora por causa das eleições europeias, tentei sensibilizar para que quem tem 18 anos ou mais pudesse ir votar e tudo mais, e há ali uma desinformação total. Certas escolas não passam informação, não passam o contexto que é preciso, e quando nós queremos falar ou debater sobre algo, calam-nos, tipo, não deixam que aconteça. Então é um bocado difícil conseguirmos falar sobre certos temas quando nos tentam calar. Ou seja, acho que, sinceramente, as alterações climáticas é um caso muito sério e é algo que se deve falar, mas nós conseguimos, de facto, fazer-nos ouvir. Acho que foi um dos temas em que nos mais ouviram. Por muito que tenhamos sido calados inicialmente, acho que agora é impossível. Sim, agora o tema já agora está o tema na já ordem está do dia, lançado, não é? totalmente, portanto... Falta que os jovens sejam ouvidos também noutros. Professor,
Temos aqui uma jovem a falar das dificuldades dos jovens em serem ouvidos e com exemplos práticos. Esta questão de uma certa discriminação ou descrédito em relação a uma geração com menos experiência, porque ainda não tem anos para ter experiência, é real, ou seja, isto existe de facto, e quais é que devem ser as práticas para contrariar? Certo. Eu acho que a situação é paradoxal, porque se nos recordarmos da campanha eleitoral, por exemplo, para as eleições de 10 de março, os jovens e a juventude em geral foi muitas vezes convocada no discurso partidário, com promessas concretas no que respeita à habitação, no que respeita, por exemplo, à questão da possibilidade da continuação da sua vida em Portugal e não da ida para o estrangeiro, que tem acontecido com, efetivamente, muitos jovens recém-formados, designadamente. E, portanto, a sociedade portuguesa, os partidos são a expressão disso, tem alguma preocupação com a questão da juventude e, entre outros motivos, e esse é um dos motivos seguramente fundamentais, porque, entretanto, o desequilíbrio demográfico tem vindo a acentuar-se. Considerando apenas entre os 0 e os 14 anos, desde há 50 anos até hoje, nós perdemos 1 milhão de crianças. Portanto, crianças e jovens, adolescentes. Que a sociedade tem envelhecido e, portanto, a balança demográfica está a ficar muito desequilibrada. Tem implicações do ponto de vista da sustentabilidade da segurança social, do mercado de emprego, etc, etc. E, portanto, essa preocupação, creio que é uma preocupação genuína que existe. Mas, simultaneamente, com essa preocupação, que muitas vezes motiva esse tipo de discurso político, existe um desconhecimento daquilo que são verdadeiramente as necessidades dos jovens e as suas formas de expressão. E, sobretudo, penso que a Daniela estava sobretudo a falar disso, nesta comunicação direta, face a face, quer nas escolas, nas instituições ou nos municípios, nas freguesias, a voz dos jovens não é atendida adequadamente. Há bons exemplos que contrariam isto, mas são apenas exemplos excepcionais. Estou-me a lembrar que, por exemplo, devido a essa meio que mediatização também na campanha eleitoral para as legislativas, as televisões passaram todas a ter a preocupação de chamar para os painéis pessoas ali da casa dos 20, 30 e poucos. Isso começou a acontecer. Por acaso, é um exemplo, mas que outras práticas poderá haver para contrariar? Há várias formas que designamos por tokenistas, ou seja, manipulatórias ou folclóricas, de mobilização da voz dos jovens. Uma delas é, por exemplo, o Parlamento Jovem, em que as crianças e jovens são mobilizados para tomarem palavra, para discutirem e debaterem alguns temas. Tudo parece um Parlamento, mas falta aquilo que é o essencial, que é o poder. E, portanto, nós, quando estamos a falar da voz dos jovens, temos que falar no poder dessa voz, ou seja, numa voz que possa ser influente, isto é, que possa alterar aquilo que é a vida em comum. E nessa matéria, eu creio que tem havido alguns esforços, não são claramente maioritários, mas alguns esforços, por exemplo, de algumas autarquias, no âmbito de programas como a Cidade Amiga das Crianças, ou a Cidade das Crianças, alguns aqui até na região, em que tentam fazer com que a voz dos jovens possa ser uma voz influente no ordenamento do território, na organização dos programas sociais e culturais, na gestão da mobilidade. Tudo isto são aspectos relativamente importantes e há alguns bons exemplos, infelizmente, enfim, minoritários, no quadro daquilo que é uma realidade que a Daniela bem caracterizou, no contexto institucional da relação face a face. A voz dos jovens não é suficientemente tomada em linha de conta. E Fátima, para a questão da pobreza em especial, e a Daniela apontou que também os próprios jovens sentem, pelo menos a pobreza económica muito na pele, neste momento, este tema é o quê? É pouco sexy? Isto é uma provocação, mas como é que se pode chamar os jovens para um tema tão transversal à sociedade inteira? É assim, aquilo que eu acho, e a Daniela tocou aqui numa questão que é muito importante, que foi a questão da habitação. Nós sentimos, e isso tem surgido muito também no discurso ultimamente, que cada vez mais os jovens têm dificuldade de se autonomizar. E isto é um problema muito sério, porque de facto os nossos, mesmo os jovens que trabalham, não é? Os nossos salários
não permitem que os jovens consigam ter um futuro independente das gerações dos seus pais, não é? Portanto, de viver a vida como gostariam de o fazer. Sim, não é? Aquela questão por isso do que elevador social que não se está bem a cumprir. Não está a acontecer, não é? Nós cada vez temos menos mobilidade social ascendente e aquilo que se verifica é que depois há os fenómenos migratórios que estão a aumentar, não é? Os jovens com formação superior e mesmo os que não têm formação superior estão a optar por sair do país porque têm melhores condições de vida e isto é um problema que os órgãos políticos têm que tentar resolver a curto prazo, por causa daquilo que o professor também estava a dizer da pirâmide etária, não é? Porque a dada altura nós não vamos ter aqui pessoas em idade ativa para trabalhar e para poder sustentar o nosso sistema de proteção social. Portanto, a questão dos jovens e os problemas que os jovens enfrentam têm que ser mesmo tidas em conta pelos nossos decisores políticos, porque de outra forma, como é que nós vamos resolver esta questão, não é? A questão da pobreza e da exclusão é uma questão transversal a esta, quer à geração das nossas crianças e dos nossos jovens, quer mesmo dos idosos, não é? Porque nós temos números de pobreza e de exclusão muito elevados. E mesmo os trabalhadores, mesmo a classe trabalhadora, falando não só dos jovens, mas da população em idade ativa, uma grande percentagem das pessoas que trabalham encontram-se em situação de pobreza. Por isso, a pobreza e a exclusão social não é um tema apelativo, não é? Mas é um tema que está subjacente, quer dizer... Quando se fala da questão da habitação, de algum modo está-se a falar de pobreza também. Claro que se está a falar... Claro que é como muito mais disse do que isso, a Daniela, disse uma coisa muito importante, ou ela paga a renda ou come. E isto é assim, é dramático, não é? Porque nós, para estarmos bem, para termos uma estabilidade emocional e física, nós temos que ter várias componentes asseguradas, não é? Temos que ter um trabalho, ou temos que estar a estudar, temos que nos alimentar e temos também que ter vida social, vida cultural. E como é que nós conseguimos garantir todas estas necessidades que fazem parte do ser humano, como é que conseguimos fazer isso? Sim, muitos políticos têm, e partidos políticos têm falado de facto nessa questão. Falta perceber exatamente como e partir para o terreno com medidas concretas, não é? É isso. E, Daniela, desculpa tratar-te por tu, não, mas sim. Tu falavas muito da questão de se falar da pobreza, não, das dificuldades económicas, mas não ser uma questão tão vocal como a das alterações climáticas e da justiça climática. Como é que achas que se podia tornar esta questão tão vocal quanto a outra? Ou seja, por onde é que se poderia começar? Eu posso falar por o exemplo do meu projeto. Nós somos um projeto que temos data de início e data de fim. Para continuarmos tem que haver outra candidatura, tem que haver outra coisa. Só esse facto de haver um trabalho contínuo com os jovens e depois ser quebrado a meio, porque não sabemos se há continuação, já é mau, tipo, não conseguimos fazer sempre aquele seguimento, aquele trabalho que andamos a fazer. Ou seja, nós temos esta pausa que somos obrigados a ter para saber se somos aceitos ou não outra vez, já é uma coisa má. Mas posso falar, por exemplo, do meu projeto. Nós fazemos bastantes curtas, nós fazemos músicas, nós fazemos vídeos, nós tentamos fazer de tudo e mais alguma coisa. Nós trabalhamos com os pais dos nossos miúdos para eles perceberem, porque há pessoas que não têm o acesso a essa informação. Nós tentamos trabalhar com os encarregados de educação, nós trabalhamos com os jovens, nós trabalhamos com toda a gente para passar uma mensagem daquilo que eles ainda não conseguem perceber e às vezes nem sabem que têm direito a coisas que podem usufruir.
talvez tentarmos vir mais para a rua, tentarmos apelar, falar mais, tentar carregar sempre no assunto e mais. Foi uma coisa que aconteceu nas alterações climáticas, foi um assunto que no início sinto também foi um bocado ignorado, ou só eram os jovens, ou seja, uma realidade eram só jovens basicamente, porque eu posso falar, por exemplo, em minha casa falar nas alterações climáticas, não querem saber, para eles no início não queriam saber nem faziam a separação do lixo. Neste momento em minha casa toda a gente faz a separação do lixo e foi um trabalho que se teve que ter em casa também para conseguirem perceber que de facto isto tem consequências. E é a mesma coisa que a pobreza. Isto está a ter consequências. Cada vez há mais pessoas na rua, sem habitação. Há cada vez, eu posso passar pela Trindade, pelos Aliados, por qualquer sítio que até era formal, era um sítio de muitos turistas irem visitar, e agora eu vejo sem-abrigos em todo lado. Tipo, é sem-abrigos em todo lado. E às vezes são pessoas que tinham casas e que foram desalojadas ou porque o senhorio aumentou muito a renda e a pessoa não consegue pagar, ou porque foram mandados embora e foram só mandados embora, então está a ser difícil. E acho que se cada vez nos juntarmos mais, nos fizermos ouvir, tentar outra vez, acho que vai chegar a um ponto em que as pessoas vão ter que aceitar e vão ter que tentar nos compreender e ouvir. Porque senão, se desistirmos já, penso que vai ser muito difícil conseguirmos chegar onde queremos chegar. Porque, ok, podem falar, sim, eles têm razão, temos que baixar as rendas. Mas falar não é o fazer. Tipo, eu não vejo ninguém a tomar medidas para o fazer. E cada vez está a ser mais difícil, porque pagar 800 euros por um T0 é impossível. E nem estou a falar no centro. Estou a falar numa zona que depois implica ou eu ter carro para me conseguir deslocar para o meu trabalho, ou acordar 3 horas mais cedo para ir de transportes públicos. Ou seja, certo. Mas o que estás a falar é de coletividade, das pessoas se juntarem. Isso por combate ao tal individualismo de que falava o professor. Até que ponto é preciso também intervir nas escolas? E se calhar para terminarmos, ou seja, qual é a importância da educação nisto, do ensino para a coletividade? Se me permitam, já falarei disso, mas queria dar esta nota. O grupo etário dos 0 aos 18 anos é aquele que é mais afetado pela pobreza em Portugal. Portanto, as taxas de risco de pobreza e de exclusão social são superiores nesse grupo etário do que em qualquer outro grupo. No grupo, digamos, da gente madura e dos adultos ou dos idosos. E, por outro lado, há determinados grupos de jovens que são particularmente afetados pela situação de pobreza. O grupo entre os 15 e os 17 anos, onde existe alguma fuga à escolaridade, ainda que residual, mas existe alguma fuga à escolaridade. As famílias muito numerosas, sobretudo se nessas famílias houver alguém que está desempregado, ou as famílias monoparentais. Portanto, qualquer intervenção de combate à pobreza juvenil tem que ser uma intervenção focada nestes grupos, com medidas direcionadas, no quadro de um combate geral à pobreza. A erradicação da pobreza, que é um objetivo assumido coletivamente no país, designadamente pela Estratégia Nacional de Luta contra a Pobreza, é essencial para que também se combata a pobreza dos jovens, mas depois é necessário que haja políticas focadas na família. Depois é necessário também que, ao nível local, designadamente dos municípios, haja uma maior percepção daquilo que são as necessidades dos jovens e uma reflexão sobre aquilo que é a sua voz, sobre as múltiplas formas de expressão dessa voz, para intervir nestes aspectos da habitação, da mobilidade, do acesso ao emprego, etc. E nas escolas, que é finalmente uma questão absolutamente essencial. Eu creio que as nossas escolas têm estado excessivamente focadas na questão da produção de resultados escolares e pouco focadas naquilo que são as necessidades das crianças e dos jovens que existem dentro dos alunos. Quer dizer, de facto, a condição do aluno não esgota a condição humana da criança ou do jovem que frequenta a escola. E alguns dos melhores exemplos de intervenção, também com sucesso do ponto de vista dos resultados escolares, são daquelas escolas que procuram criar condições para um atendimento personalizado, individualizado e o acompanhamento dos jovens através de equipas multidisciplinares, em que intervêm os professores, assistentes sociais, psicólogos, com equipas que procuram perceber aquilo que é o ambiente do jovem, nas suas relações de pares, nas suas relações com a família, nas relações com a comunidade, e contribuir para que a transformação que ocorra nesses contextos favoreça
uma maior inclusão e, portanto, também maior sucesso escolar. E nós sabemos que uma questão de sucesso escolar está associado, o sucesso ou insucesso está associado às condições de bem-estar ou de pobreza. Ainda hoje, aliás, há um estudo divulgado no público, no jornal público, acerca de quadriplicação de resultados de sucesso em jovens que têm situações familiares marcadas pela precariedade e onde designadamente existe situação de violência doméstica, que é um problema central hoje na questão do combate à violência doméstica, na questão das políticas de infância e de juventude. Sim, eu perguntava era também no sentido de a própria educação que é dada, a forma como é dada, educar para a coletividade e não para o individualismo, até que ponto nós precisamos quase de revolucionar os conteúdos escolares. Eu acho que nós tivemos, a propósito dos 50 anos de 25 de Abril, experiências muito interessantes de intervenção nas escolas. Eu gosto sempre de ver este lado otimista das coisas que se vão fazendo e que muitas vezes são invisibilizadas, mas provavelmente, durante mais tempo e de forma mais profunda, as comemorações de 50 anos de 25 de Abril foram mais vividas pelas crianças e jovens nas escolas até que pelos adultos. E isso teve também algum reflexo, por exemplo, nas manifestações que tiveram uma forte presença de jovens, crianças e de jovens. E notou-se na noite de 24 para 25 que eu vi imensa gente da minha faixa etária na rua. O que fiquei super feliz porque não foram para ali para à toa, sabiam literalmente aquilo para onde estavam a ir e sabem a história por trás e todo o feito que foi feito e marcado e estão a festejar por algo que foi bom, que foi liberto. E eu sinto-me bem com isso, sinto que a minha faixa etária neste momento está cada vez a tentar informar-se mais, a tentar fazer com que o futuro seja melhor e não voltemos para o mesmo que já tivemos. Portanto, eu creio que a escola tem um papel determinante e que esse papel passa exatamente por reequacionar a sua relação com as crianças e os jovens, assumindo na integridade daquilo que é a condição infantil-juvenil e pensando pedagogicamente na melhor forma de construir esses cidadãos que não são cidadãos do futuro, mas são cidadãos do presente, na sua relação com a cultura e com o conhecimento. Muito obrigada. Eu acho que terminamos aqui com uma nota muito positiva e também com um aviso, que é: os jovens estão a falar, é preciso que sejam ouvidos. Terminamos então mais um episódio do Pobreza em Diálogo, que é um podcast da EAPN Portugal, em parceria com a Filtro Produtora, imagem gráfica da artista Helena Beatriz, e vemo-nos no próximo episódio.